Vamos a mais uma aula de arte. Hoje nós vamos aprender mais uma técnica da linguagem visual, a xilogravura. Na xilogravura é usada a madeira como suporte. É feito talhas em relevo e depois são pintadas para poder fazer várias reproduções em papel. Observe que a técnica é antiga. Esse é um objeto do Egito, Antigo Egito. A gente observa que não é madeira plana, é cilíndrico, é uma cerâmica, onde temos o relevo nela. E quando é passado na areia, ele consegue deixar o desenho em relevo também. Simplificando, essa técnica é usada em carimbos, que a gente conhece desde criança, ou também, além da madeira, há outros suportes, como uma borracha. Eu também posso esculpir, olha só, o desenho na borracha. Há vários tipos de oficinas para se trabalhar com a gravura. A gente observa aqui que é um espaço aberto por causa da circulação de ar, por causa da tinta e solvente usado. Na Unesp, em Bauru, Departamento de Artes, nós temos uma oficina com todos os materiais utilizados pelos alunos para se fazer a xilogravura e outras técnicas dentro da gravura. Aqui nessa mesa, observe que ela tem um vidro transparente em cima da mesa de madeira, porque é onde eu vou espalhar a tinta. Eu preciso prepará-la para poder passar na madeira. Então, tenho a espátula para espalhar, o rolinho, e esse mesmo rolinho, que é uma borracha mais rígida, para poder a tinta ficar na superfície da madeira e não ir nos vincos, nos sulcos feitos pela ferramenta, senão não vai sair desenho, vai sair um borrão. Então, tem todo um preparo, uma técnica para se fazer isso com a tinta. Aqui a gente vê a artista utilizando a madeira e a goiva para fazer o entalho na madeira. A gente consegue ver as texturas que ela vai fazer. Bom, um dos materiais são as goivas, que nós vimos aí, esse conjunto de goivas. Mas também existe o formão e a faca. Então, olha só, que cada ponta tem um desenho e uma espessura diferente. Eu vou escolher qual que eu vou trabalhar dependendo do meu desenho. Se eu quero uma linha mais fina, mais grossa, mais profunda, redonda. Então, vai depender do entalhe, qual ferramenta que eu vou usar. Aqui nós já vemos, a madeira pronta e está preparando com a tinta. Então, a tinta, ela fica na superfície, como eu disse. Ela não pode ir na parte de baixo do entalhe. Por isso, não é espuma, É feito com material rígido para a tinta ficar na superfície. E as diferenças das goivas também, porque eu preciso escavar, entalhar, para que essa tinta não vá para baixo e borre, não deixando as linhas do desenho. Outra coisa, observe a diferença de texturas, de linhas que compõem o desenho. Então, lembre da gramática visual, os elementos da gramática visual. Então, preste atenção na textura, figura, que são as folhas, e o fundo, que é a textura. Então, é isso que eu preciso ter em mente para se produzir um desenho na xilogravura. Então, eu tenho o papel branco e eu uso a tinta preta para reproduzir o meu desenho.
Observe figura e fundo, as texturas, né, as linhas mais finas, mais grossas, para dar vida ao desenho. Bom, na literatura de cordel é usada a técnica da xilogravura para produzir as capas. Aqui a gente já vê, né, várias cores para o papel e o uso da cor preta para fazer as figuras. Então, é uma maneira mais fácil de reproduzir as histórias e poder vender na feira. Observe que são pendurados até hoje nesse cordão, por isso literatura de cordel, porque são pendurados nos cordões, e as pessoas que vendem, geralmente são os próprios escritores, os artistas, eles começam a contar a história. Para quê? Para estimular as pessoas a comprar e conhecer o final da história. Então, é uma maneira dele fazer propaganda da sua literatura. Aqui eu tenho dois estilos, o preto e branco e o colorido. Percebam as texturas, percebam as cores, na árvore, a textura que é feita, na trouxa de roupa em cima da cabeça, as linhas para dar volume, nos pássaros. Então, os elementos da gramática visual são utilizados aqui para dar mais estética ao desenho. Então, a profundidade, a linha, o ponto, figura e fundo são bem explorados. Eu preciso observar muito bem para poder usar e dar volume, deixar esteticamente agradável a minha produção. No nosso material didático, no Movimento Aprender, nós temos o artista Oswaldo Gueldi, que também utilizou a técnica da xilogravura. Nós temos aí o preto e branco e temos o colorido. Observe que o colorido são pontos vermelhos para dar o quê? Mais intensidade à narrativa que ele quer passar ao desenho. Lembrando que ele trabalha com a temática social. Então, são personagens aí da vida social para ter essa temática crítica em suas produções visuais. Percebam a figura e fundo, as linhas no céu, a profundidade que ele dá na luz no meio dos 5 homens, como que ele consegue essa iluminação no centro da imagem utilizando apenas uma cor. Então, é o trabalho das linguagens, é o trabalho dos elementos, é a exploração desses elementos da utilização que eu vou conseguir esse trabalho. Bom, chegamos ao cordel digital. Nós vimos todo o trabalho manual que é feito na xilogravura, mas também existe a xilogravura digital. Então, a gente observa que o rapaz segura na mão um tablet com a imagem da literatura de cordel, né, da capa, e a reprodução feita na técnica digital. A textura continua, as linhas vermelhas, mais próximas, mais distante. Eu consigo essa textura. O céu preto com esses pontos estrelados. A parede com tijolos. Trabalho de cor sobre cor. Então, é esse trabalho que eu preciso ter para produzir uma xilogravura, seja ela na madeira ou digitalmente. Pensando como fazer de maneira digital, nós temos no PowerPoint, quando eu incluo uma imagem,
Então, um retângulo, um triângulo. E eu quero fazer o preenchimento dessa forma, né? Dessa forma. Então, eu consigo formatar o preenchimento com várias texturas que o próprio PowerPoint disponibiliza. Ele traz aí no padrão azul, mas eu consigo trocar as cores e fazer minhas texturas no preto e branco. E aí fazer a minha xilogravura digital. Já que agora você já sabe como fazer a xilogravura digital, agora é sua vez. Quero ver a sua produção visual. Bom trabalho, explore os elementos da gramática visual que vai ser um sucesso a sua produção.